Registrar. Compartilhar. Tá, vamos lá então, pessoal. A gente... Bom, esse final de semana eu já vou começar por tarefa lá no Google Sala de Aula, né? Para a gente já começar o nosso sistema de avaliação. Bom, então hoje a gente vai dar continuidade à aula anterior, né? O primeiro conteúdo, né? Que é a parte, a gente falou um pouco da importância da microbiologia, né? Na perspectiva histórica também. E vamos dar umas pinceladas aqui rápidas dos principais micro-organismos, né? Depois a gente detalha um pouco mais aí cada grupo desses aqui, né? Então a gente já falou de alga, de fungo, de vírus. Agora a gente está no protozoários, que do ponto de vista da maioria das... Bom, protozoários é importante como doença, né? Animal, doença humana e de algumas plantas, né? Então na fitopatologia, protozoários também é considerado como um agente causal de doença, só que, vamos dizer assim, relativamente menos importante que os demais grupos, né? Ou seja, menos importante do que fungo, do que bactéria, do que vírus e nematóides. Então, protozoários, ele basicamente, como chegando mais gente aí, Otávio Rezende. Então, protozoários, como na parte aí de planta, ele pode algumas doenças em palmeiras, né, em palmáceas. Então, e esse mesmo assim é um grupo de doenças que é relativamente recentes, né, em relação aos outros grupos de micro-organismos. Então, e mesmo assim é questionável ainda a etiologia de protozoários como etiologia como doença de planta, né? Mas é um grupo importante aí na parte aí, basicamente, de animais, né? Animais incluindo o homem. Então, são de vida livre, né? São organismos de vida livre, ou pode ser também parasitas, né? A sua alimentação é por absorção ou ingestão de compostos orgânicos do ambiente, né? Se ele ingere compostos orgânicos, né? Já indica que ele é um, ou pode ser um parasita ou de vida livre, né? No caso de vida livre, se alimentando de outros micro-organismos ou de partículas orgânicas em suspensão na água, né? E como parasita, evidentemente parasitando causando doenças, né? Em animais e no homem. Só um registro aqui, por exemplo, quando a gente falou em fungo e bactéria, a gente sabe que para acessar qualquer alimento ao interior de uma célula de um fungo da bactéria, tem que passar pela parede, né? Vamos dizer que é uma barreira física que deixa passar boa parte do conteúdo que seria um empecilho, né? Pelo menos para as moléculas grandes. No caso de protozoários, como ele não tem parede celular, a ingestão é facilitada, né? Porque ele praticamente engolfa o alimento, né? Ele é envolto numa membrana citoplasmática, né? E essa membrana citoplasmática pode sofrer invaginações e circundar o alimento. A reprodução dos protozoários pode ser sexuado ou de maneira assexuada, né? Bom, e até a gente tem as algas, o próximo, né? Os próximos micro-organismos, aqui na microbiologia, são as algas. Que tem algas unicelulares, né? E tem algas pluricelulares, né? Então, tem algas realmente enormes, né? Que dá para... Mas nesse caso aqui, a gente está se referindo às unicelulares, né? Então, são eucariotos, né? Então, ou seja, tem uma organização celular num nível de complexidade maior. A reprodução pode ser sexuada ou assexuada, e ele também cada célula, né, da alga unicelular é envolto por uma parede celular, que é composto aí
do mesmo material que é composto aos vegetais, né? Ou seja, celulose. Tanto é que até um certo tempo atrás, antigamente, né, antes da classificação atual, as algas costumavam ser colocadas aí no grupo das plantas, né? E na verdade até parece com a planta, não as algas pluricelulares, né? Realmente parecem vegetais. Além do fato de outras características em comum com os vegetais, né? É o fato de ele ter cloroplastos, né? E fotossintetizar, ou seja, se ele fotossintetiza, eles não precisam de vamos dizer assim, substância orgânica para se alimentar, para parasitar ou para predar, né? Então, elas ocorrem em água doce ou salgada e também no solo, né? E pode vir associado com plantas. A gente tem algumas algas em associação também, são os líquens, né? Associação com fungos. Então, essas algas associadas a fungos são chamadas de líquens, né? Então, a alimentação é por fotossíntese, né? Como eu já tinha mencionado. Então, como resultado da fotossíntese, são produzidos carboidratos, né? Que servem de alimento para a alga e, eventualmente, quando essa alga pode ser, né? Pode servir de alimento para outros organismos, né? Maiores do que essas algas microscópicas, né? Bom, o sexto grupo aqui são os vírus, né? O vírus se diferencia dos demais grupos por ele não ter essa estrutura celular, né? Ou seja, são acelulares. Então, basicamente, um vírus é um pedaço de ácido nucleico, né? Que pode ser do tipo DNA ou do tipo RNA. E esse RNA, ele é protegido, né? Por um envoltório de natureza proteica. Então, basicamente, é a informação. Então, a partícula viral vai precisar de outros, do maquinário, né, ou da maquinaria, né, e de componentes de celulares, que ele se apropria, né, quando ele está dentro de uma célula, quer seja célula vegetal ou célula animal, tá certo? Então, ele é basicamente a informação. Antigamente, tanto é que a gente fazia uma analogia, né, com o programa de computador, eles seriam o software, né? Então, o computador, o PC, seria o hardware, né? Então, o software para funcionar, né? Um programa de computador precisa do computador, né? O computador aqui é um computador ou uma estrutura ou um dispositivo, né? Semelhante ao computador, um celular, outra de natureza qualquer. Então, a analogia seria para um vírus também precisa, evidentemente, para se multiplicar, né, de uma célula, uma estrutura celular. Os primeiros vírus de computador, tinham uns programas de computador no início aí, né, que eles eram programas que faziam com que aquela máquina, o hardware, multiplicasse aquele programa, né, infinitas vezes, até, vamos dizer assim, sobrecarregar o aparelho, né, ou o computador. Então, esses programas eram chamados de vírus, né, de computador. Justamente por essa particularidade, essa analogia de ser uma informação, e essa informação dentro de uma estrutura, né, no caso de um vírus biológico dentro de uma célula, no caso de um programa de computador dentro da máquina, né? Então, a reprodução desse vírus é a partir da maquinária celular, né? Que pode ser, como eu já mencionado, pode ser inclusive uma bactéria, né? Pode ser uma célula vegetal, pode ser uma célula animal. Então, necessariamente aqui, isso aqui é importante, pessoal. Vírus, ele é parasita, né? Ele não é predador, porque ele não, ele é só uma informação. Então, todo o mais que precisa para reproduzir, ele é encontrado numa célula viva. E vem outra característica também, se tem essa dependência estreita de uma célula, ele é o que a gente chama de um parasita obrigatório, né? Ele só se multiplica numa célula viva. A célula morreu, ele
esse micro-organismo, esse vírus, para de se reproduzir, né? Então, inclusive, é um dos mecanismos de resistência em algumas plantas, né, a vírus, é o fato que a gente chama hipersensibilidade daquela célula, da célula hospedeira, da célula vegetal hospedeira, a hipersensibilidade, à infecção viral, né? Ou seja, logo no início que o vírus invade essa célula vegetal, essa célula morre. Então, ou seja, o vírus acaba não completando o ciclo de multiplicação, né? Portanto, a infecção, a passagem do vírus, a colonização, né, daquela célula inicial para outros espaços dentro do vegetal é abortada, vamos falar assim, né? Então, é um mecanismo de resistência à alta sensibilidade, né? Um negócio meio paradoxal, né? Mas só para dizer, então, para acentuar da extrema dependência de vírus com a sua célula, né? A célula morreu, o vírus morre, né? A gente poderia até fazer uma analogia aqui, já pensando um pouco mais, com o vírus, e o vírus de animal também, né? O vírus humano. Quanto maior o índice de letalidade desse vírus, mais diminui a possibilidade de esse vírus passar, no caso aí do ser humano, né? De uma pessoa para outra, né? Isso eu estou falando, é uma observação, vamos dizer, é um fato, né? Comprovado quando a gente tabula esses dados. Então, a letalidade, de certa forma, é uma característica que se opõe à disseminação. Então, um vírus pode perder em letalidade, mas ganhar em capacidade de transmissão de um ser humano para outro, né? Professor, Sim, pode falar. nessa pandemia a gente vê muito falar em vírus, né, agora. Isso, É, exatamente. Uhum. Sim, nessa questão aí, ó, que a partícula viral ele pode ser de DNA ou isso. RNA, né? Esse de Pode. DNA, como que é a reprodução dele? O vírus de DNA, quando ele entra na célula vegetal ou célula animal, né, ser humano, ele normalmente está envolto na capa proteica, ele perde aquela capa proteica, que é digerido pela própria célula, né, para a célula hospedeira. Então, esse DNA, utilizando as enzimas daquela própria célula, porque os materiais biológicos são os mesmos, né? Então, porque a planta também, ou o animal, ele está constantemente multiplicando o seu próprio DNA. Quando uma célula num tecido humano, por exemplo, se divide, né? Por exemplo, a nossa pele está sempre multiplicando, a nossa pele está perdendo, a célula está se escamando, está morrendo, então está sempre DNA tendo que se replicar. Então, as mesmas enzimas que replicam o DNA do humano, né? Replica da partícula viral, tá certo? Então, tudo que ele precisa para se replicar, a própria planta já tem. Eu estou falando planta porque a gente pensa mais em vírus vegetal, mas serve também para o animal, né? Então, ele realmente é só a informação, aquele código genético. Quando ele entra, quer dizer, é claro que ele tem os mecanismos aí vamos dizer assim, que ele se apropria, né? Inclusive que a planta ou o animal não reconhece como um invasor, porque são os mesmos materiais que essa célula comumente tem, né? Então, aquele RNA transportador, então, aquele ácido nucleico, o mecanismo de multiplicação, de replicação do DNA do próprio material é utilizado para replicar a partícula viral, né? Então, é como se ele assumisse o comando daquela estrutura e aquela estrutura tem tudo o que esse vírus precisa. Então, já está tudo ali. Por exemplo, uma célula animal, ele tem o quê? Tem uma quantidade por exemplo, o que é um DNA? São um polímero de nucleotídeos, né? O ácido nucleico, são vários nucleotídeos, né? Então, a própria aquela célula já tem um estoque, né? Daquele material, dos nucleotídeos. Ele tem as enzimas que vai replicar.
Então, o DNA ele serve como molde, né? Normalmente tem aquele, vamos dizer que seja um DNA de fita dupla, né? Ele abre aquela fita e baseado na homologia aí, isso aqui a gente vai falar mais na frente, eu estou me antecipando, viu, quem me perguntou, mas a gente vai falar da replicação do DNA ou do RNA. Então, baseado na especificidade da reação da adenina com timina, eu acho que vai esclarecer melhor lá na frente, tá? Mas, assim, baseado, então, nessas reações, quando ele, porque até, inclusive, eu falo aqui, mas fica melhor se a gente se desenhasse, né? A gente vê-se numa figura, que fica mais fácil do que a gente está falando. Mas essa fita dupla de DNA se abre, baseado na especificidade. Então, assim, vai ter uma letrinha chamada aonde você vai ter a adenina. Outra, vamos dizer, numa sequência, né? Vai ter, pode ser timina, outro vai ser guanina, né? Outro vai ser citosina. Então, na fita complementar, o Azinho vai se ligar com o T, né? Então, vai se formar, quando essa fita abre, vai se formar fitas complementares, tanto de uma fita 1 como da fita 2, né? Ou da fita positiva como da fita negativa. Assim, o material vai ser replicado, né? Quando é RNA, esse RNA tem uma enzima chamada transcriptase reversa, que vai primeiro transformar em DNA e depois desse DNA, a partir desse DNA de fita simples, vão se formar novos RNAs, né? Normalmente nesse RNA vai ter o gene também que codifica a enzima que vão compor, que vão servir de capa proteica, né? Então, ou seja, resumindo, todo o processo, tudo que ele precisa, o vírus, é dominar ali o maquinário, né? Da própria célula hospedeira, né? Que são ribossomos, né? Que são RNA transportador, etc., né? E o pool de nucleotídeos, tá certo? Então, assim, como é que Tá, provoca a tá doença? ok. Por que provoca a doença? Porque o vírus ele começa a se multiplicar na célula, então as funções normais são desviadas, vamos dizer. A, a gente, um ser humano, né, tem uma série de funções, respira, tem que se defender do ataque de outras. Se aquelas funções são desviadas para estar multiplicando aquela, um esforço a mais, né, a partícula viral, né? Então, isso é feito, acaba sendo em prejuízo. É claro que nem todo mundo morre disso aí, né? Mas provoca pelo menos até o ser humano reverter aquela infecção, provoca uma certa, vamos dizer assim, prejuízo, né? Uma certa doença, a pessoa fica acamada, porque o sintoma, o próprio organismo se resguarda, né? Normalmente um sintoma de uma doença é uma maneira que um organismo tem da febre, a pessoa dá moleza. Por quê? Porque o organismo entende que ele em fazendo isso, a pessoa fica mais, como dizer assim, ele deixa de correr, ele vai gastar energia, não é isso? Então, o vírus ele tem que usar toda essa energia para produzir substância de defesa. Então, o sintoma é um sinal de alerta, a pessoa fica acamado, porque aí o organismo ele direciona toda a energia, ou a maior parte, claro, né, para se defender, né? Daí vem um sintoma, e daí vem a doença, né? Tá, eu antecipei, mas lá na frente também a gente vai falar um pouco aí também aí dessa parte da replicação, né? Tanto do DNA de vírus, né? De maneira geral. Então, a reprodução, né? Como a gente já tinha, pelo que a gente falou, ele depende da maquinaria, né? Ou seja, RNA transportador, né? E se vocês pegarem um livrinho de biologia também, eu me lembro que sempre eu olho, né? Aparecem as imagens, assim, da formação, por exemplo, de replicação do DNA, de materiais biológicos. Chegando mais um aí, peraí, Fernando Silva. Fernando Silva. Então, é bastante comum, né, você ver ilustrações, né, o RNA transportador, o ribossoma, e os nucleotídeos, né, que são utilizados para formar os ácidos nucleicos.
no caso da capa proteica, são proteínas, a própria célula já vai ter também os aminoácidos, né? Que vão formar proteínas, que essas proteínas vão por processo de automontagem, vão envolver o ácido nucleico. Então, assim, pelo que, é claro que tudo que a gente falou, né, fica claro aqui que os vírus são parasitas necessariamente são parasitas, né, de uma forma de vida qualquer, como eu já falei, né, seja uma planta, seja um animal, ou até uma bactéria, como eu já tinha mencionado. Bom, então a gente deu uma pincelada aí sobre os principais grupos aí, né, que são objetos da microbiologia. É claro, como eu falei, a gente, na parte de vírus, por exemplo, eu me antecipei, porque a gente aproveita a pergunta do aluno, mas a gente vai falar um pouco também, né, aí já mostrando também a parte aí de como é que se dá a replicação, né. Bom, falando um pouco agora de histórico, né, da microbiologia, ela apareceu como ciência aí há cerca de 200 anos, né. Então, esses 200 anos, nós estamos em 2020, não é exatamente dessa, né? Então, antes desses 200 anos, ela já havia umas primeiras observações, né? Por exemplo, em 1665, né? Já aqui não necessariamente é a microbiologia, né? Os micro-organismos, mas já se começou a vislumbrar. Então, que tinha, aqui no caso aqui do Robert Hooke, não que os micro-organismos, mas que mesmo um organismo superior, ele é formado por vamos dizer assim, por subunidades, né? Que são essas células, né? Então, cada ser vivo é formado de unidades que tem tudo que, vamos dizer assim, que se repete, né? Fez uma célula, vamos dizer assim, da nossa pele, vai ter todas as funções, quero dizer o seguinte, um organismo macro como o nosso, ele é uma associação de várias células que têm funções, que têm as mesmas funções, que têm basicamente as mesmas funções, né? É claro que com uma célula do tecido epitelial, você tem uma função especial, uma célula do fígado, você tem, além de funções comuns, você vai ter funções específicas. Chegando mais gente, Gabriel Araújo. Então, ou seja, um ser macrocelular ou um ser adulto, um organismo macroscópico, na verdade, ele é uma associação de várias unidades, né, microscópicas, que cada unidade dessa tem as mesmas funções e algumas têm funções específicas, mas o conjunto, se a gente pensar no conjunto, todas elas têm algumas funções que são comuns, né? Por exemplo, tem mitocôndria, respira, tem respiração, produção de energia, etc. Então, a microbiologia, evidentemente, que ela dependeu, então, de instrumentos, né? Então, Robert Hooke, ele já, como é que ele observou uma cortiça? Já aparelhos, né, ou lupas, né, que conseguiam aumentar nossa capacidade visual, né? Uma certa capacidade de aumento da imagem, tá? Não, evidentemente, não o nível dos microscópios atuais, mas, então, a partir disso aí, então, já se conseguiu, a partir da cortiça, o que é a cortiça? É um pedaço de tecido vegetal, né? Ele observou que a cortiça era formada vamos dizer assim, um aglomerado de, opa, um aglomerado de